Olá para você que está ligado na Webzone, mais um programa Edu Pergunta, segunda parte da entrevista com o Gabriel Magalhães. No último sábado ele falou um pouco do futebol da Tailândia e agora ele vai falar sobre a carreira dele. Gabriel, você estava me contando em off aqui que você fez curso com personalidades do futebol, até o próprio técnico Tite, né? Como é que foi essa participação? Obrigado mais uma vez, Gabriel. Eu que agradeço. Falar de futebol é sempre muito gostoso, né? A gente poder falar do que a gente é apaixonado. Eu comecei em 2008, né, cara? Eu falo para todo mundo que eu não come... eu comecei em 98, onde eu era super torcedor do Gama, né? Jogamos a Série A e eu acompanhava também as Copas dos Campeões, vários campeonatos tinha em Brasília. E todo mundo sempre falava para mim, todo mundo falava, pô, aquele cara, pô, passe ruim. Eu falava, não, mas o outro não deu opção. Pô, chutou errado, mas não tinha ninguém para passe. Eu sempre fui muito da parte técnica, e as pessoas falavam, pô, você entende muito de futebol. Sempre gostei muito disso. E aí eu comecei a procurar estudos através disso, né? Eu praticava, mas não joguei em alto nível, brinquei de futebol, né? E aí comecei a procurar estudos, fui fazendo curso aqui, curso ali, curso aqui, aí fui Sindicato de São Paulo, fazendo curva, e sempre trabalhando com, desde quando eu fiz a primeira vez, eu comecei a procurar escolinhas para trabalhar, trabalhei na escolinha do Guaraense, onde tem o nosso falecido Morales, onde eu sou muito grato. Depois fui para o Gama, que o Pedro Supervisor me levou, que é outra pessoa que eu sou muito grato. E aí comecei a trabalhar a Gama, aí depois fui rodar e conheci em 2012 o Marcos Soares, que é um treinador de futebol que já tem uma certa história, e ele me convidou para ser auxiliar dele no Sobradinho. Eu tinha 29 anos, bem jovem. Foi minha primeira oportunidade como profissional, e daí eu comecei a trabalhar tanto com ele, quanto assumi alguns times da segunda de Brasília, assumi time de base em Brasília. Eu digo que passei quase todos de Brasília, só não passei por Ceilândia, Ceilandense e Lusiânia, dos teoricamente meio grandes, assim. O resto todos eu trabalhei, e aí fui trabalhando. Quando deu 2015, eu tive a oportunidade de ir para a CBF Academy fazer a licença B da CBF, aonde foi o start da minha vida, que eu vi uma outra realidade de jogo, outra realidade de conhecimento, né? E aí cheguei lá, conheci análise de desempenho, já fui estudar análise de desempenho, juntamente, porque eu fazia um pouco de análise sendo auxiliar, né? Eu filmava jogo, eu cortava, editava, apresentava para os jogadores. No Brasiliense mesmo, onde a gente quase conseguiu acesso em 2014, perdendo o Brasil de Pelotas, eu fazia esse trabalho, com o Marcos era o treinador, e assim a gente fui trabalhando. Quando foi em 2016, também nas licenças, eu conheci o Rodrigo Leitão e o Osmar Loss, pessoal Osmar Loss, que foi treinador do Corinthians, né? E aí conheci também, mas assim, fazendo curso, etc. E em outubro de 2016, o Rodrigo me fez o convite para ser o coordenador do departamento de análise do Corinthians, porque ele queria um treinador que entendesse muito de análise para criar processos voltados para o treinador, mas que tenha análise. E aí eu fui fazendo isso. E aí eu tive a oportunidade de ir para a CBF Academy fazer a licença Pro. Tinha feito a C, a B, a A, e fui fazer a Pro. E na Pro, cara, foi onde eu já tinha me chocado muito, porque na minha B eu tinha Felipe Maestro, tinha Pedrinho, hoje comentarista, tinha David, tinha Fabinho, tinha vários ex-jogadores ali comigo, e Camacho, vários caras. Eu, caramba, cara, esses caras vêem na televisão, cara. Eles estão comigo aqui hoje aprendendo, olha que legal. E aí, quando chegou na licença A também, tinha o treinador, o Amadeu, que faleceu, que é treinador da seleção olímpica, de base, o Micali, campeão olímpico, entre vários. E aí foi indo, quando cheguei na Pro, aí foi a loucura, porque né, na minha primeira apresentação na Pro, chega o Tite, cara, já era treinador da seleção, entendeu? E ele sentado, eu, caracas, cara, o Tite. E o grupo formou com pessoas, eles fizeram o primeiro grupo com pessoas das equipes. Então, quer dizer, quem trabalha no Corinthians, eu já trabalhava no Corinthians, eu fiquei um ano na base, depois já fui profissional, fiquei 3 anos profissional. Ele me colocou no grupo, eu, Tite, Osmar Loz, Jair Ventura, Fabinho, Santos Sargentin e mais alguém, não lembro quem. Sentamos para fazer o trabalho e a primeira pergunta foi Tite, do Tite, Gabriel, você que está agora no Corinthians ainda, o que a gente pode falar aqui? Eu fiquei, cara, o treinador da seleção perguntando para mim, cara. A minha é loucura, cara. Em 2012 eu fui campeão do mundo, então assim. E aí na turma eu olhava pro lado, era Mano Menezes, era Cuca, era Dorival, pô, todo mundo que você imaginar, qualquer treinador que você falar, tava ali. Guto Ferreira, Roger, sei lá, porque tanta gente que a gente vai até acaba esquecendo, né? Algumas pessoas. Cristóvão, cara fantástico, Cristóvão, Claudinei Oliveira, Paquetá do mundo árabe. E aí eu fui ganhando, conhecendo, e fizemos 2 anos juntos nessa licença. E assim, quando divide os grupos, a gente vai trocando experiências. No caso, no meu lado, era mais recebendo experiência. Eu passava isso aqui, me ganhava isso aqui. E eu digo para todo mundo que eu sou abençoado, né, cara? Porque eu fui o mais novo. Todos os cursos, eu sempre ia lá na frente para receber porque recebi o mais velho e o mais novo certificado, né? Representando a turma. E eu sempre fui o mais novo, né? E após isso, aí eu
fiz também todos os cursos de análise da CBF, me tornei um instrutor da CBF em alguns cursos. Então, eu até o Maurício, que é o coordenador da CBF, fala, cara, o Gabriel é chato pra caramba, porque todo curso ele estava aqui. Então, a gente foi buscando conhecimento o tempo todo, aprendendo, como eu disse na matéria anterior, fiz também curso de árbitro, né? Fiz 2 faculdades, fiz pós e fui buscando para quem sabe a gente chegar naquele nível lá, a gente vê esses caras são um exemplo, né? Eu vejo a imprensa, às vezes, com todo respeito, falando de alguns treinadores, como, pô, o Diniz estava na turma também, um cara com a ideia diferente, Rogério Ceni, mas eu vejo as pessoas falando do Cuca, cara. Cara, o que a gente demora 1 ano, 2 anos, ou 10 anos para entender do jogo, o Cuca falava comigo em 5 segundos enxergando, que a gente vai fazer algumas matérias com o jogo rolando, né? A gente tem que analisar algumas coisas. Eu peguei grupo com o professor Cuca. Que é isso, cara? O que ele entende de futebol é coisas absurdas, né? E aí você vê tanto jovem jornalista questionando e tal. Eu entendo essa questão do futebol moderno, mas a gente tem que respeitar muito quem fez muito e quem entende muito, porque não é fácil entender de futebol. Todo mundo tem uma visão. Você tocou numa questão que eu acho interessante para debater, porque assim, quando a gente cobre o jogo, quando eu cobri mais em Minas, aqui em Brasília nem tanto, mas quando eu cobri em Minas, no estado de São Paulo, a gente tem três visões na minha avaliação. Quando você está em casa, você está vendo o jogo, é uma maneira de você analisar, quando você está no estádio, é uma maneira, e quando você está no campo como repórter, é outra maneira. Essa questão para você é uma opinião sua. O jornalista também que cobre o esporte, não precisa ser especificamente na minha avaliação, pois se você discordar, você pode entrar nesse debate. Não precisa ser um ex-jogador, mas na sua avaliação, ele precisa fazer um curso disso, Gabriel, para tentar entender essa questão e não criticar tanto. Eu acho que eu acho o curso fenomenal, cara. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação de era meio que uma gerência com algumas ideias mostrando vários segmentos do futebol, aonde estava, não era o Mauro César, era o outro, um jornalista bem muito estudioso e fantástico, PVC? mas não, mais velho também, sem ser o Mauro César. Lembra um pouco o Mauro César, esqueci agora, que é da ESPN. Cara, ele só falando coisas super interessantes, entendeu? E ele buscando inteligência. Então, eu acho que o entendimento do jogo para o jornalista é muito importante. Entender as fases do jogo, entendeu? Hoje você vê o pessoal usando muito nomenclatura de espaço entre linhas, ou algumas nomenclaturas, mas de repente a pessoa nem sabe o que é aquilo. Ela está usando muito porque escuta. Eu acho muito legal vocês buscarem esse conhecimento, nem que seja o básico. Eu acho que você não precisa se aprofundar igual um treinador, né? Mas eu acho muito legal. E o principal para mim, aquela pessoa que cobre o dia a dia de um clube, aquele cara, sim, eu acho ele muito importante para ser a voz da torcida, ser perante um cara que conversa com a torcida. Só que a pessoa que normalmente não acompanha, às vezes ela não entende algumas coisas que acontecem que é muito além daquilo que a gente vê somente nos 90 minutos, entendeu? Às vezes o atleta só tem condições de jogar 30. Às vezes o atleta, você não sabe se ele dormiu, de repente ele acordou mal, ele teve um problema familiar que de repente ele não está tão concentrado para aquela partida. E às vezes tem umas trocas, e a gente vê as pessoas questionando algumas ideias, né, do jogo. Às vezes é uma ideia do treinador, ele pensou em bloquear durante 30 minutos ali alguma situação, e depois abrir o time para jogar diferente. Então são coisas que quem está no dia a dia consegue enxergar. Mesmo que eu sei, eu trabalhei no Corinthians, a pessoa pede para fechar a câmera muitas vezes em alguns momentos do treino, não filma nada. Mas você continua enxergando, você continua ali. Algumas vezes você é tirado, mas a maioria das vezes você continua ali. Então você está vendo as palavras, você está vendo, por exemplo, agora com o Vitor, você está vendo o que o Vitor está falando para o Roger Guedes, que esse momento do jogo o Roger vai vir mais para o meio e vai deixar mesmo o lado direito para o Fábio subir um pouco mais. São situações. E às vezes você vê o pessoal que comenta o jogo comentando do que ele está vendo, mas ele não sabe as ideias, entendeu? Não sabe tudo aquilo que envolve. Então, eu acho que é muito importante a questão do estudo, pela questão de conhecimento mesmo, de poder ter mais argumento. É muito gostoso quando você entra numa conversa e a pessoa fala uma coisa, você consegue entender, consegue responder e fica um ambiente agradável, ainda mais quando é no futebol, né, cara? Que é uma coisa que todo mundo gosta muito, né? Eu digo que são 215 milhões de torcedores, né? São brasileiros, e são pelo menos 100 milhões de entendedores do futebol. Pessoas que pelo menos tiram seu tempo uma vez por dia ou uma vez a cada semana para ver mesmo o seu time ou para acompanhar um noticiário ou algo do tipo. E a gente é muito felizado de poder representar essas torcidas. Ontem eu fiz até um post sobre isso no meu Instagram. Eu sou muito feliz de poder representar, nem que seja 5, 10 ou quem sabe 33 milhões de torcedores, ou 40, como o Flamengo. O cara é muito feliz em representar essa galera. E não é mole, né? Só que as pessoas têm que entender que quanto mais você entende do jogo, é melhor para você poder ajudar. E quanto mais você está inserido, como esses repórteres que são inseridos no processo,
que são aqueles que, eu não sei o termo que usa, que é aqueles que sempre estão no clube, né? Que é diarista, né? Uma coisa do tipo. Isso. Eu acho esses caras bastante importantes, entendeu? E eu acho que vocês são a voz da torcida perante o clube e o clube perante a torcida. Então, assim, é muito, muito legal, mas busca o conhecimento que eu acho que vai sempre elevar o seu nível de entendimento do jogo e de diálogo, né? Tá certo. A gente vai chegando ao final desta segunda parte da entrevista com o Gabriel. Lembrando que ele está de portas abertas aqui. Foi apenas um bate-papo que a gente pôde conhecer um pouco do trabalho dele. Gabriel, muito obrigado pela sua atenção e suas considerações finais aqui dentro do Edu Pergunta. Eu que agradeço muito, Edu. Assim, eu acho que o futebol é isso, né? A gente poder falar um pouco sobre o futebol, conversar com as pessoas é tudo. Eu tenho no meu Instagram aí, oficial Gabriel Magalhães, acho que você deve estar seguindo. O pessoal, tudo que quiser seguir, trocar ideia lá, conversar, perguntar, né? Muita gente fala comigo mesmo, pô, como é que você chegou? Como é que você fez curso? Por onde começar? Eu sempre respondo, porque na minha época não existia isso, né, cara? Então era muito assim, faz o que você achar que tem que fazer, que quem sabe vai dar certo. Agora a gente tem a oportunidade de passar para as pessoas pelo menos um pouco do caminho. Não que isso seja receita de bolo para dar certo, porque não deu certo nem para mim ainda, né? Ainda estou buscando. Mas é um caminho. Hoje existem vários caminhos, né? Então, assim, estou de portas abertas também com o WhatsApp também. Se quiser passar o WhatsApp, você tem meu telefone, pode passar à vontade. Ou até mesmo nos grupos, né? Estou sempre à disposição aí. O fuso é de 10 horas. Então, às vezes, a gente vai demorar para responder, que você vai estar acordado, eu estou dormindo. Mas Sim. o que importa é a gente trocar ideia, tá bom? Muito obrigado. E o que precisar aqui da Tailândia, precisar aqui do Gabriel, estou sempre à disposição. Tá bom, muito obrigado ao Gabriel. 2 semanas e 2 sábados entrevistando o Gabriel, um pouco do seu conhecimento, ele que está na Tailândia. O Edu Pergunta volta no próximo sábado. A todos uma excelente semana.